Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o nome de Jesus Cristo 10.000 vezes mais de bênçãos, de paz, de alegria, de fartura, de saúde, de força, de céus abertos sobre ti e sobre todos da tua casa. Declaramos os Salmos 91, verso 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre nós e sobre todos da nossa casa. Guarda, abençoa, livra, proteja, Senhor, e que a tua mão seja sobre nós. Senhor, eu oro por toda pessoa que está sobrecarregada, por toda pessoa, Pai, que tem sido atacada espiritualmente, emocionalmente, que ela seja livre agora de todo ataque espiritual, tudo aquilo, Senhor, que tenta fragilizar essa casa, que tenta semear discórdias, que tenta semear contendas, brigas, desavenças, irritações. Eu digo em nome de Jesus, renda-se agora, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E meu Pai, nós apresentamos ao Senhor essa semana e pedimos a bênção do Senhor, pedimos a proteção do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe-nos, a nós, a nossa casa, a nossa família, a tudo aquilo que estiver ligado a nós. Derrama da tua graça e derrama do teu favor. Meu Deus, tu és um Deus poderoso, confiamos em ti. Confiamos, ó Deus, que o Senhor é aquele que coloca as coisas em ordem na nossa vida. Por isso, Pai, tudo que estiver bagunçado, tudo que estiver fora do lugar, nós pedimos, coloca a tua mão de poder, Pai. Coloca a tua mão de poder, organiza as finanças, organiza a família, organiza a empresa, organiza os relacionamentos, organiza as oportunidades, os sonhos, a visão, no nome de Jesus. Coloca as coisas no lugar, Pai. E nós te pedimos, dá-nos sabedoria, para vivermos a nossa vida debaixo da tua presença, debaixo do teu temor. Senhor, colocamos no teu altar, aqui nessa oração da noite, a nossa família, o meu retorno para São Paulo agora à noite, que o Senhor possa me abençoar, a mim, a minha esposa, cumprimos a nossa missão nesse final de semana, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, nos proteger dos perigos da estrada. Senhor, em o nome de Jesus Cristo, pedimos a tua proteção e que o Senhor guie a nós e guie a tudo, Senhor, que estiver relacionado a nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, que o Senhor te encha de alegria, que você seja uma pessoa feliz, que você possa sorrir, que você possa se alegrar, que seus filhos possam sorrir, que a alegria do Senhor seja a força da tua casa, que o Senhor te abençoe nos teus negócios, que essa semana seja uma semana próspera, uma semana rica, uma semana onde estaremos mais perto do Senhor, onde iremos refletir mais a glória de Deus, que o Senhor nos encha da presença dEle, que o Senhor nos encha da força que vem dEle, da graça que vem dEle, do favor que vem dEle, que você seja cheio do Espírito Santo, que a sua casa seja um lugar cheio da presença do Senhor. Glórias ao nome de Jesus, glórias a Deus. Deus te abençoe, cumprimos a nossa missão, agora logo estarei retornando para São Paulo, porque amanhã pela manhã já tenho que estar em São Paulo, com a graça de Deus. Fiz Brasília esse final de semana, fiz o Rio Grande do Sul e retorno agora, sensação de missão cumprida. No mês que vem eu retorno para o Rio Grande do Sul e eu estarei em 3 cidades no meu tour profético. Estarei em 3 cidades, logo eu vou passar mais informações. Eu vou estar em Novo Hamburgo, estarei em Farroupilha e Caxias do Sul, tá?
Então, mês que vem, a minha semeadura no sul do Brasil será nessas 3 cidades: Novo Hamburgo, Caxias e Farroupilha. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Deus colocou no meu coração de ajudar as pequenas igrejas, de semear a palavra, assim como a gente semeia na televisão, né? Todos os dias de segunda a sexta. Eu estou semeando também no Rio Grande do Sul, entendo que isso é propósito. Quando venho no Sul, tudo é do meu bolso, tudo é do meu bolso. Eu pago passagem de avião, combustível, enfim, alimentação minha, da minha equipe, de quem eu trago. É tudo mantido por nós, porque Deus colocou isso no meu coração de semear aqui no sul do Brasil. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Antes disso, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Por gentileza, deixa aí o teu like, certo? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Inscreva-se agora, vamos caminhar juntos. Se Deus te trouxe para cá, para essa oração, existe um propósito e você está aqui. Talvez nem você saiba, mas o Eterno sabe. O Eterno sabe. Você não iria conhecer o meu ministério profético se Deus não tivesse um propósito nisso. Amém? Eu creio nisso. Tudo se move, tudo funciona por um propósito. Tudo, absolutamente tudo, funciona e se move por um propósito. Amém? É assim que eu creio. E olha só, a palavra que Deus me deu hoje vai falar muito contigo. Antes disso, eu quero dar um testemunho, porque os testemunhos, eles edificam a nossa fé, né? Olha, a Luzinete, ela escreveu assim: paz seja convosco. Eu sou da Paraíba, João Pessoa, olha só, e venho agradecer por 3 bênçãos que Deus me concedeu após o propósito dos 40 dias de oração e jejum. Meu filho e meu neto estavam desempregados e, para a glória de Deus, as portas se abriram e hoje eles estão trabalhando. Além disso, eu sofria de insônia e quando o Senhor orou por quem estava com insônia, eu fui curada. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e também ao Senhor que orou por nós. Que Deus abençoe grandemente o Senhor e sua família e seu ministério. Glória a Deus, irmã. Jesus é maravilhoso. Jesus é incrível. Amém? Nós o amamos, o servimos de todo o nosso coração. E glórias a Ele por todas essas bênçãos que você tem recebido. Continue firme nas orações. Amanhã eu vou começar um novo propósito. Eu vou orar por 3 coisas por uma semana. Certo? Deus tem me falado muito sobre livramento também. Eu estava inclusive lá em Brasília e Deus trouxe muito forte essa palavra para mim: livramento, 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 livramento. Então Deus me falou de 3 coisas que eu vou estar orando por uma semana e eu convido você a estar junto conosco a partir de amanhã às 6 horas da manhã. Muito bem, a Bíblia nos diz em 1 Reis, esse texto aqui está em 1 Reis capítulo 17, verso 8, diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Preste atenção nisso. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Gente, essa palavra para mim aqui, ela é muito forte,
porque Elias foi mandado pelo Senhor até a casa dessa mulher viúva de Sarepta. Só que o Senhor levou Elias para uma mulher que estava quebrada. Uma mulher que tinha, como a Bíblia diz aqui, ela mesma relata, só um pouquinho de farinha e só um pouquinho de azeite. Havia muita fome naquela época, havia seca por tudo. E ela tinha o suficiente para comer mais uma refeição. E quando o profeta chega lá, o profeta pede água para ela e depois pede um pouco de pão. E ela disse, eu não posso te dar, porque o que eu tenho só dá para mim e para o meu filho. E nós vamos comer, não tem mais, nós vamos morrer depois disso. Olha que interessante. Elias então diz para aquela mulher, faz primeiro para mim, porque o Senhor manda dizer para ti, não vai faltar farinha na panela nem azeite na botija. E aquela mulher fez o que Elias disse. Ela preparou o pão e entregou nas mãos dele. E não faltou mais farinha, não faltou mais azeite. A Bíblia diz que Elias comeu por vários dias e ela e o filho dela também. Deus supriu, Deus proveu. Mas essa mulher entendeu um princípio poderoso que eu e você temos que compreender aqui. Ela fez primeiro para Elias. Primeiro para Elias, porque Elias estava representando ali o céu. Elias era um embaixador do céu. Era um profeta de Deus, alguém que estava destacado por Deus para ser um porta-voz, um tradutor da voz de Deus. E olha que tremendo, aqui nós vemos um milagre, um grande milagre acontecendo nessa casa, mas nós vemos que todo mundo estava debaixo de uma direção, porque Elias também estava debaixo de uma direção. Elias estava debaixo de uma palavra de Deus. A mulher estava debaixo da palavra de Deus e toda a casa dela foi abençoada. Eu vejo que quando todos estão debaixo de uma palavra de Deus, as coisas funcionam, as coisas fluem. É por isso que é tão importante, sabe, o propósito estar acima dos nossos desejos naturais. A vontade de Deus tem que prevalecer sobre a nossa vontade. É assim que Deus abençoa, quando a vontade dele está acima da nossa. Então, se Deus lhe deu uma direção para você abrir um negócio, você está debaixo de uma palavra. E nessa palavra tem multiplicação, nessa palavra tem provisão, nessa palavra tem bênção. Eu vejo muitas pessoas preocupadas que a família não está acompanhando, que a família não está na fé, que ela faz, mas a família e as outras coisas da vida dela não estão caminhando junto com ela na medida da entrega dela. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu aprendi um segredo poderoso caminhando com Deus. Primeiro eu faço para Deus e Deus vai cuidar de todo o resto na minha vida. Quando eu me ocupo com os negócios do reino, Deus se ocupa com os meus negócios. Jesus disse que o pai dele trabalhava até agora e ele também. E quando ele era jovenzinho, com 12 anos de idade, ele acabou ficando para conversar com os homens mais cultos da época, os doutores da lei. A Bíblia diz que José e Maria tinham ido a Jerusalém e estavam em caravana, em família, e começaram a procurar Jesus e não encontraram, e Jesus estava no meio dos doutores. Ele estava lá conversando com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eles chegaram e perguntaram para Jesus por que ele havia feito aquilo, e ele disse: vocês não sabem que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Olha só, vocês não sabem que eu estava cuidando dos negócios dele, ou seja, dos interesses dele? Quando nós cuidamos dos interesses de Deus, mesmo que estejamos com 1000 problemas na nossa vida, eu creio que Deus cuida dos nossos interesses e Ele cuida dos nossos problemas.
é o que eu tenho feito. Eu comecei a pregar o Evangelho, sabe, para estranhos. E hoje toda a minha família está no altar de Deus. Todos eles. Inclusive, um dos meus irmãos trabalha comigo. E assim tem sido na minha vida. Deus tem feito uma obra maravilhosa. E eu tenho cuidado dos interesses do rei. E eu sei que o rei tem cuidado dos meus interesses, tem cuidado da minha casa, tem cuidado dos meus filhos, tem cuidado dos meus sonhos. Eu me envolvo com o sonho de Deus, com o projeto de Deus, e ele se envolve também com o meu projeto e com o meu sonho. Eu digo para as pessoas que eu tenho coisas na minha vida que eu não orei para ter, eu não pedi para Deus para ter, mas eu vejo que está hoje na minha vida e eu vejo que para Deus, sabe, para Deus é algo muito importante quando você se envolve na missão dele, no propósito dele. Nós fomos designados por Deus para determinadas tarefas. E quando somos fiéis no servir, fiéis naquilo que Deus colocou no nosso caminho, Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Então, quando essa mulher entendeu que Elias era um representante de Deus, quando essa mulher entendeu que ela estava debaixo de uma palavra de Deus, ela procurou obedecer. E a coisa aconteceu para ela. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: a coisa boa de Deus vai acontecer comigo. Em nome de Jesus Cristo, coloca Deus, coloca o reino de Deus como uma prioridade. Eu não estou dizendo para você, sabe, deixar os seus afazeres, deixar os seus compromissos, não. Sabe, faça tudo como você faz, cuide da sua casa, cuide dos seus compromissos, cuide da sua empresa, cuide do trabalho que Deus te deu, faça tudo isso igual, mas não esqueça, cuide dos interesses de Deus. Quando Deus coloca missões para nós, porque, sabe, Deus não nos pede que a gente trabalhe para Ele full time, todo o tempo, né? Mas Deus nos dá missões. Às vezes Ele levar a palavra para uma pessoa. Eu estou na minha missão aqui, eu estou na minha missão. Enquanto eu estou aqui nessa oração, estou na minha missão. Deus me mandou estar aqui, Deus me mandou estar na televisão, trabalhar bastante para pagar o programa de televisão também, né? Missão. E Ele prometeu me abençoar. São missões que Deus nos dá. Seja fiel à missão que Deus te der. Seja fiel, cuide do interesse de Deus. Se Ele mandar você ligar para alguém, entregar uma palavra, faça isso. Se Ele mandar você orar por alguém, você está lá, está dentro do seu escritório e de repente o Senhor toca no seu coração. É missão. É Deus colocando a missão diante de ti. Leve a palavra. Faça o que Deus quer e Deus vai te honrar. Amém? Você crê nisso? Declare: Deus vai cuidar de todas as coisas na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus sabe os teus problemas, tá? Deus sabe que muitas vezes é difícil para você manter a fé, mas mantenha, só mantenha, porque o resto quem vai fazer a obra é o Senhor, é promessa de Deus, é promessa. Você, sabe, você se envolve com as coisas de Deus, Ele vai se envolver com a tua casa, Ele vai se envolver com a tua família. Claro que esse se envolver com os interesses do Senhor tem que ser debaixo da sabedoria, tem que ser debaixo da graça e tem que ser por direção de Deus. Amém? Eu deixo essa instrução para você, deixo essa palavra e quero declarar que o Senhor vai entrar com grande obra aí na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Você crê? Glória a Deus! Aleluia! Declare: e eu creio. E se você crê mesmo, compartilhe agora essa oração com 9 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Compartilha nas suas redes sociais essa oração. Em nome de Jesus, faça um barulho aí, compartilhando essa oração para os teus contatos. De repente você tem muitos contatos, uma lista que você manda aí. Manda uma oração para eles hoje à noite. Semeia na vida deles, continua semeando no reino. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Amém? Então manda essa oração aí, semeia uma oração na vida de alguém. Falando rapidamente aqui para você, esse aqui é o meu livro novo, Café com Jesus. Olha aqui que lindo, um devocional, uma palavra para cada dia, né? Para você receber direções de Deus, orações. E aqui dentro desse livro, olha só, tem uma cartinha. Nós pegamos 10 cartas, consagramos a Deus. Cada carta tem uma declaração profética para você fazer e um salmo. Um salmo que Deus nos dirigiu, tá?
todas essas cartas aqui, é importante você ler, declarar, ler o salmo que nós colocamos para você, certo? E você pode pedir através do nosso site www.viniciusiracete.com.br, tá? Esse aqui é o Café com Jesus 2, esse aqui é o Café com Jesus 1, que também é um devocional, tá? Um devocional, eles são atemporais. Eu recebi muitos testemunhos desse livro aqui e já lançamos o 2. E eu tenho também esse outro livro aqui, é o livro Sonhos. Um livro extraordinário, vai ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus tem falado com você através dos seus sonhos. Tem sonhos que não são de Deus, mas Deus também fala através de sonhos proféticos. Amém? Eu creio nisso. Muito bem. Você pode adquirir lá no nosso site www.viniciusiracete.com.br. Você que entrou agora nessa oração, amanhã eu te espero às 6 horas. Eu vou começar um novo propósito de oração por 7 dias. Esse vai ser por 7 dias. E eu vou orar por livramento de Deus. Eu vou orar por 3 coisas e uma delas é o livramento, para o livramento entrar na tua vida. E às vezes a pessoa pensa assim, livramento de acidente. Gente, tem tanta coisa para Deus livrar a gente. É de uma pessoa falsa, é de um mau negócio, sabe, até mesmo de um rolo que você entrou sem ter culpa, de uma injustiça. Então tem livramentos para Deus dar. E vou começar amanhã esse propósito às 6 horas da manhã, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro aqui, você compartilha e logo eu vou fazer aquela oração que Deus me tocou de fazer para tudo aquilo que está travado desbloquear em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, guarda essa casa, guarda essa família, proteja. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado. Senhor, é Tu quem perdoa pecados e quem sara doenças. Por isso eu oro pela cura total, do alto da cabeça à planta dos pés. Toda pessoa que está com alergia, um câncer, mioma ou qualquer outro tipo de doença, eu declaro saúde sobre você agora. Que as células do teu corpo recebam agora essa voz. O Senhor te cura, o Senhor te restaura. Eu digo órgãos do corpo, sangue, todo o seu ser, do alto da cabeça à planta dos pés, eu digo cura divina. No nome de Jesus Cristo, seja curado, seja curada. Nossa fé está em Jesus, que cura. Está em Jesus, que tem o poder de restaurar completamente. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo agora e declaramos cura, cura total, cura completa, o restabelecimento de movimentos, o que era impossível se tornando possível agora. Oramos por milagres, oramos por maravilhas, oramos pelo extraordinário de Deus tocando no teu corpo físico. Também oro, Senhor, para que Tu leve embora toda ansiedade, toda insônia, toda perturbação e toda opressão no nome de Jesus Cristo. Pedimos também, Senhor, agora coloca a mão sobre documentos, contratos, negócios e tudo aquilo que estiver travado e damos uma ordem: tudo que estiver travado seja destravado agora
no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra sobre a tua vida. O que estiver travado, seja agora liberado no mundo espiritual, no nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor seja sobre ti, que o Senhor te toque, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que a presença do Senhor enche a tua casa e que o favor do Senhor seja sobre ti. No nome de Jesus eu te abençoo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Ora por mim. Estou retornando para São Paulo neste momento. Um abraço para ti, paz, prosperidade e muita força e alegria de Deus sobre tua família. É o que nós desejamos, é o que oramos. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos, Senhor, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer, cada dia desse mês de novembro, o Senhor proveu, o Senhor sustentou, o Senhor nos deu livramentos incríveis, o Senhor tem estado com a tua mão poderosa, tem nos ajudado. Por isso, Senhor, nós declaramos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, somos gratos pela tua presença, somos gratos, Pai, pela condução do Senhor em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa, Pai. Visita a sua casa, a sua família, visita seus negócios, visita, Pai, cada pessoa que está em oração junto conosco. No nome de Jesus, libera do teu poder, libera do teu favor, Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, somos gratos, Pai. Levantamos agora um altar de gratidão, um altar de adoração, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa família. Senhor, no nome de Jesus, encerramos esse mês de novembro, agradecidos, felizes, honrando a Ti, Senhor, que tem nos abençoado, e te pedimos, multiplica as bênçãos dentro desse lar. Eu te peço, Pai, abençoe esse lar, abençoe esta casa, abençoe este lugar, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha que tremendo. Quando eu acabei a oração da manhã, eu fui me preparar, porque ministrei no culto da manhã na igreja, e me sentei ali para preparar o sermão, e o Senhor me disse, faça uma oração de gratidão, faça uma oração de gratidão pelo mês de novembro. E o Senhor colocou no meu coração 2 orações específicas que eu tenho que fazer todo mês. Quando encerro o mês, uma oração de gratidão, e quando começa o mês, uma oração de consagração. Então amanhã, na oração das 6 da manhã, nós vamos estar consagrando o mês que está por vir, que é o mês de dezembro. E sempre no último dia do mês, nós vamos fazer uma oração de gratidão, uma oração de gratidão a Deus. O Senhor me deu essa direção, e eu quero seguir essa direção que o Senhor me deu. Geralmente tudo que Deus me dirige, seja por um tempo, seja permanente até um tempo, geralmente vem com certas bênçãos, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos sempre, antes de encerrar o mês, no último dia do mês, nós vamos fazer sempre uma oração de gratidão, certo? Daí eu vou tirar a oração da manhã e da noite, vou permanecer com as orações, mas aí eu coloco oração de gratidão da manhã e oração de gratidão da noite. E no primeiro dia de cada mês a gente faz a oração de consagração, oração de consagração do dia, oração de consagração da noite, né, por aquele mês. Amém, gente? Então amanhã, 6 da manhã, nós vamos começar o mês com a oração de consagração, em nome de Jesus.
Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, peço que também você, da mesma forma que eu estou compartilhando, que você compartilhe com outras pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 7, verso 25, a Bíblia diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. A distração é o maior inimigo da intercessão. Hoje eu quero falar como nos manter focado diante de tantas distrações que temos todos os dias. Nesse texto de Daniel, a Bíblia fala de um tempo onde Satanás ele levantará pessoas para atacarem umas às outras, com um único objetivo: distrair. Sempre que uma pessoa ataca a outra, fala mal de outra pessoa, critica, difama, essa pessoa, ela não está fazendo o trabalho de Deus. Ela pode estar fazendo por conta própria ou ela pode estar sendo influenciada por forças espirituais. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, proferirá palavras para causar distração, palavras para entristecer. Eu tenho visto muitos servos e servas de Deus abatidos porque ouviram um comentário negativo, ouviram algo ruim. Esses dias eu vi uma postagem de um rapaz que eu acompanho nas redes sociais. Ele fala bastante de carro, eu gosto de carro, então estou sempre aprendendo sobre carro. Acho que todo homem gosta muito de carro, né? Eu estou sempre acompanhando ali os vídeos dele, traz informações importantes. E daí uma pessoa colocou num comentário assim, né, um comentário negativo. Colocou um comentário negativo e ele escreveu que era só deixar de seguir ele. Era só deixar de seguir. E, sabe, se as pessoas criticam alguém falando, sabe, de carro e de verdades ali, de coisas óbvias, eu fico pensando o tanto de pessoas que tem, muitas vezes, que atacam, que criticam, que difamam. Então, muitas vezes, sabe, essas críticas, esses ataques, eles vêm com um objetivo. O objetivo é desanimar, é fazer com que a pessoa pare, é fazer com que ela largue o propósito dela. E não tem, gente. Qualquer pessoa que esteja crescendo, que esteja prosperando, que esteja aparecendo, ela vai ser criticada. Ela vai ter que ouvir o que ela não quer ouvir. E mesmo que não seja verdade, porque hoje em dia, sabe, as pessoas pegam tudo como verdade. Então é falar de um negócio lá ruim, não, é verdade então. Nem tudo é verdade. Na verdade, a maioria das coisas não é verdade. As coisas negativas que se falam, seja de uma pessoa, seja de uma instituição, seja de um lugar, enfim. Mas sabemos que é verdade também. Agora, como manter-se focado diante de tantas distrações? Bem, sabe, tem algumas coisas que o inimigo usa para tentar nos esgotar. Porque quando você se esgota emocionalmente, fisicamente, o objetivo dele é fazer com que você perca seu foco, que você não tenha, sabe, a sua mente focada, o seu ânimo focado. E ele usa várias coisas, ele usa distrações, coisas para te distrair, coisas inclusive que não faz parte do teu propósito, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do teu propósito é uma distração. Tem coisas que é uma distração boa, podemos dizer assim, porque se você vai fazer um exercício, se você vai andar de bicicleta, se você vai jogar um futebol, seja lá o que for, é uma distração boa, né, para a cabeça, para tudo mais. Agora tem outras distrações que são negativas. Por exemplo, você se empenhar em montar uma outra empresa,
Só que aquela empresa que você está montando ali, ela está fazendo você não está conseguindo cuidar da sua empresa que traz o pão para a tua casa e que está mantendo essa outra e manter essa outra. Então, tem coisas que é distração, não é propósito. Porque quando é propósito, tudo se mantém, independente de ser uma empresa ou ter 20 empresas. Eu tenho um conhecido que ele tem, assim, mais de 20 empresas. E eu fico pensando, como é que toca tudo isso, né? Uma pessoa tocando 20 empresas ao mesmo tempo. São coisas que não é para todo mundo, mas, sabe, quem entende o seu propósito e consegue manter o foco naquilo, prospera, avança. Mas tem pessoas que as distrações perturbam a vida dela, tiram ela do eixo, tiram ela do foco. Segundo, acusações. Acusações, elas têm um objetivo, quebrar o seu foco. Quando você é acusado injustamente, quando alguém te difama, quando alguém é pesado em palavras. Porque uma coisa é eu discordar de você. Outra coisa, sabe, é eu querer envergonhar você ou eu colocar o meu ponto de vista, a minha opinião, para tentar lhe difamar ou até mesmo, sabe, fazer uma coisa pior. Acusações. Uma outra coisa que o inimigo usa para nos esgotar são perdas. Tem pessoas que têm tido perdas financeiras, perdas familiares, perdas de oportunidades, e ela chega um momento da vida dela que ela pensa assim, puxa, eu estou perdendo tanta coisa na minha vida. Isso veio para te esgotar. Tem certas coisas que a gente perde e que, sabe, não vejo como maldição, vejo como bênção. Tem certos amigos que a gente perde, tem certas oportunidades que a gente perde e é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque aquilo ali não estava acrescentando na tua vida. Estava tirando tua paz, estava tirando tua alegria, estava tirando teu ânimo. E Deus não está nisso, sabe? Então tem certas coisas que Deus tira da nossa mão que é para o nosso bem. Não é para o nosso mal, é que as pessoas pensam que tudo é para o mal delas, inclusive todas as perdas, não. Tem perdas que não é para o teu mal, tem perdas que é Deus te protegendo de algo pior. Agora, existem outras perdas que são perigosas. Por exemplo, perdas financeiras, perdas de um casamento. Você já parou para pensar como uma pessoa que se separa, o quanto ela se distrai, o quanto ela fica como se fosse num limbo, vivendo, sabe, totalmente com foco quebrado? Ela não consegue mais ter objetivos claros, porque ela demora muito para reorganizar a sua parte interna e reorganizar também a sua vida, porque tudo muda na vida de uma pessoa quando ela se separa. Outra coisa são as críticas, como eu disse, acusações e críticas. São duas coisas que o inimigo usa, porque tem gente que tudo que sabe fazer é criticar. Critica o trabalho dos outros, critica o que se faz, critica, sabe? Tem gente que está de olho mais na sua vida do que na vida deles. São pessoas críticas, são pessoas negativas. São pessoas que não estão, sabe, muitas vezes focadas na vida delas, mas estão focadas em cuidar a sua vida, em ficar falando de você, em ficar criticando você. Então, segura essa palavra, cuidado com as críticas, até porque a pessoa que é de Deus, ela não fica falando mal das outras. Ela não fica, sabe, a todo momento batendo em alguém, encontrando, sabe, uma maneira de prejudicar aquela pessoa. Há alguns anos atrás, teve uma pessoa que me prejudicou assim demais, sabe? Parece que tudo que eu fazia, eu não tinha ainda o meu canal no YouTube, não tinha escrito livros, era um pastor local e aquela pessoa, tudo que eu fazia era um motivo assim dela me criticar, era um motivo assim de falar. E eu cheguei a perguntar para ela uma vez, eu perguntei, o que você tem contra mim que parece que tudo que eu faço está errado? E depois, mais tarde, eu vim a saber, né, que na verdade aquela pessoa ali, ela estava alimentando uma coisa no coração dela contra a gente, que era maligno.
Por isso que você tem que entender que muitas vezes as críticas, não todas, mas muitas críticas, é uma pessoa que o inimigo está colocando, está inflamando ela contra você. Você tem que orar por isso, para que Deus afaste esses críticos, Deus afaste essas pessoas, que tudo que você faz é errado, que tudo que você faz não presta para eles. Comece a orar por isso. Comece a orar porque Deus vai começar a afastar e tratar dessas pessoas, porque é só Deus para tratar. A gente não pede o mal, a gente entrega nas mãos de Deus, para que Deus coloque a mão. Nunca, inclusive, eu vou aproveitar que vou abrir um parênteses, nunca deseje o mal para outra pessoa. Nem desejar, nem orar. Porque eu já vi pessoas, inclusive cristãs, Senhor, pesa a mão lá no fulano, que o fulano fez algo contra mim, pesa a mão lá. Não faça isso. Nunca faça isso. A gente não pode nem desejar o mal para as pessoas e muito menos orar para que ela se dê mal ou para que o Senhor pese a mão sobre ela. Deus não vai escutar essa oração, mas você vai abrir uma brecha espiritual. Você vai abrir uma brecha fazendo esse tipo de oração. Tem orações que abrem brechas. Tem orações que abrem brechas. Inclusive, vou fazer uma live sobre isso, viu? Orações que abrem brechas espirituais. Uma outra coisa que traz esgotamento e perda de foco é desilusões. Sabe quando você se desilude com uma pessoa? Quando você acaba, se entristecendo com a atitude de uma pessoa? Nós sabemos que o homem pode falhar. Só Deus que é perfeito. O homem pode falhar, o homem pode errar. Mas a gente às vezes coloca a pessoa num pedestal, tão alto, e a gente pensa que aquela pessoa nunca vai nos magoar, que aquela pessoa vai estar sempre com a gente. Mas a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado, porque se Jesus tinha um Judas, não é o fato de você ser uma pessoa boa que vai impedir de um Judas querer, lhe prejudicar. Então, se Jesus tinha um Judas, nós temos que orar a Deus para que Deus guarde o nosso coração das desilusões. Tanta gente aí que está aborrecida porque alguém lhe prejudicou, alguém, lhe traiu, alguém falou mal, alguém foi falso, desonesto. Ei, entrega para Deus, pare de se desiludir com as pessoas. Nós temos que ter o nosso foco em Deus, saber que as pessoas podem errar contra a gente, assim como a gente pode errar contra elas. Mas se nós mantermos o nosso foco em Deus, certamente Deus vai guardar o nosso coração, Deus vai nos proteger e nos livrar de todo mal. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente desse livro aqui, do Café com Jesus, que é um livro Kids que a gente fez para as crianças. Olha só, aqui tem a leitura bíblica para criança e no outro lado tem o desenho para a criança pintar, É uma forma de evangelizar as crianças, é uma forma das crianças também terem um devocional. Inclusive a gente preparou um kit de canetinha para as crianças. Então se tem alguém aí que tem netos, você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu também tenho falado nesses dias sobre o meu livro Sonhos. Deus me deu uma graça de entender sobre sonhos. E eu escrevi esse livro aqui que vai ajudar a tua vida, vai ajudar a vida de outras pessoas, já tem ajudado muita gente. Esse livro aqui, ele pode ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus está falando. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem sonhos que são proféticos. Eu creio nisso. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um abençoador no nosso ministério ou quer de alguma forma caminhar mais perto de nós, eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Kingdom Global. Quero convidar você a se tornar aluno da Academia Kingdom Global. O que é a Academia? É uma escola online, certo? Geralmente toda semana eu estou ao vivo com os meus alunos. Por exemplo, agora semana que vem eu vou estar segunda, terça e quarta com os meus alunos online. Eu termino a live no YouTube das 9
E 9h45 eu entro na Academia Kindle para dar direção para eles, para dar conselhos, para, ajudá-los em oração. Essa semana eu vou fazer 3 dias de conselho, 3 dias de conselho, segunda, terça e quarta. Vai ser uma benção. Você que não é meu aluno e que quer, inclusive, não só caminhar perto de nós, mas quer nos abençoar, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. E o ano que vem estamos com projetos novos aí para a academia. Vai ser uma bênção ainda maior, certo? Eu creio que essa comunidade que Deus está levantando dentro da academia, eles vão crescer muito espiritualmente, certo? Vamos ter vários eventos dentro da academia e eu convido você a fazer parte, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar agora essa oração aí com o máximo de pessoas que você puder. Tivemos um culto maravilhoso também hoje pela manhã na igreja e agora às 20 horas temos outro. Eu e a minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma igreja que nós amamos muito. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935. Hoje vai ter uma reunião às 20 horas, tivemos uma linda reunião pela manhã e teremos outra agora às 20 horas, tá bom? Inclusive, se você for de Santa Maria, vem estar com a gente. E não sei se você ouviu o anúncio, mas sábado que vem eu vou ter uma vigília nessa igreja. Vai começar às 18 horas, vai até às 10 da noite. Quem mora perto aí, eu convido para vir para cá, tá? Dá o seu nome para estar para cá, vem para cá. Enquanto tiver lugar, pode vir. Começa às 18 horas de sábado. Eu vou trazer Felipe Coelho, que é filho do pastor Simar Coelho, para ministrar, e o pastor Samuel, que é um amigo meu, que também vai estar ministrando. Então nós três vamos estar ministrando essa vigília, vai ser um tempo de adoração, um tempo de muita oração, um tempo de mover de Deus, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. E no domingo vamos ter a Santa Ceia, então tem muita coisa boa aí pela frente, ok? Vamos lá então, Salmos 91, já compartilhou com 10, com 20, com 100? Nos grupos aí que você tem? Se não compartilhou, compartilhe uma coisa boa com alguém, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Eu quero agora declarar a nossa declaração do dia. Deixa eu pegar aqui a nossa declaração do dia. Nós estamos todos os dias declarando, até o próximo domingo nós vamos fazer essas declarações sobre a casa, sobre a família, em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui, vamos lá, vamos começar e depois já vou entrar na oração. No nome de Jesus. Senhor, nós declaramos em Teu nome que essa pessoa experimentará saúde divina, cura e plenitude. Assumimos autoridade agora contra toda maldição, doença, dor, sofrimento, no nome de Jesus, e ordenamos que toda condição física, emocional, crônica e adversa no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus, se afaste agora, que se renda diante do poder de Jesus Cristo. Falamos que a promessa divina de cura, que Jesus pegou a doença, carregou sobre ele toda a dor, carregou sobre ele todo o mal. Nós declaramos que estamos livres de todo mal em nome de Jesus. Declaramos que esse corpo,
agora se alinhe e funcione da forma como ele foi criado por Deus. Declaramos que essa pessoa está aliviada de tudo aquilo que podia torná-la suscetível ao mal. Falamos e declaramos que o sistema imunológico dela está agora sendo tocado pelo poder de Jesus Cristo e fortalecido com saúde, no nome de Jesus Cristo. E declaramos que nesse momento se manifesta o poder de Deus sobre a vida dela, restaurando, curando, transformando em o nome de Jesus Cristo. Profetizamos saúde divina a você e a todos da sua casa. Oramos para que toda a sua família seja visitada pelo poder de Deus e dizemos a toda alergia, a todo câncer, a toda dor, a toda ferida, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Colocamos nossa fé em Jesus. Nossa fé está em Jesus Cristo, naquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. E pelas pisaduras dele fomos sarados. Senhor, eu quero declarar saúde total e completa à vida dessa pessoa. Também apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração. Todos os pedidos de oração eu apresento a Ti e peço o Teu milagre. Oramos, Pai, também para que haja intervenção financeira nessa semana, sobre a vida financeira de cada pessoa, sobre a vida do empreendedor, sobre a vida daquela pessoa, Pai, que essa semana tem grandes responsabilidades, tem contas a pagar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor multiplique, que o Senhor intervenha, que grandes coisas sejam liberadas no nome de Jesus. Abençoe essa vida, Pai, abençoe essa casa, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Declaramos a bênção do Senhor sobre essa família. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, Senhor. No nome de Jesus, intervém, Pai. Coloca a Tua mão de poder e opera milagres, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 da manhã, nós vamos ter aqui o nosso tempo de consagração. Vamos consagrar o mês de dezembro para que seja um mês abençoado. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais.